Olá, boa tarde. O prefeito do Rio de Janeiro anuncia que vai suspender a vacinação contra a Covid na cidade por falta de vacinas. Salvador diz que tem vacina apenas para hoje. E Curitiba garante a imunização até sexta-feira. Um estudo com 1.200.000 pessoas em Israel concluiu que a vacina da Pfizer-BioNTech tem eficácia de 94% contra o coronavírus. O governo federal recebeu uma oferta de compra dessa vacina em setembro, mas até agora a negociação não avançou. O Instituto Adolfo Lutz detectou transmissões locais da nova variante brasileira do coronavírus no estado de São Paulo. E a Prefeitura de Araraquara determinou lockdown para tentar conter novos casos. O aumento dos casos pressiona os sistemas de saúde. As UTIs de 78 cidades do oeste catarinense estão à beira do colapso. Em Minas, pacientes precisaram ser transferidos também por falta de cilindros de oxigênio. A preocupação dos médicos aumenta ainda mais com os repetidos flagrantes de aglomerações em festas clandestinas. E ainda, a volta às aulas nas escolas e creches municipais da capital paulista. O velório do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem. E quem é a nigeriana que será a primeira mulher e a primeira africana a chefiar a Organização Mundial do Comércio. O Jornal Hoje está começando. O Instituto Adolfo Lutz identificou pela primeira vez a transmissão local da variante brasileira do coronavírus aqui no estado de São Paulo. São 16 casos, um na capital paulista e os outros no interior. Essa variante preocupa porque ela é mais contagiosa que a que já circulava no país. A atenção dos pesquisadores se voltou para as regiões de Araraquara e Jaú, no interior de São Paulo, depois que foi identificado um aumento rápido no número de casos. O diretor do Serviço Especial de Saúde de Araraquara conta que, por isso, decidiu mandar 22 amostras para o Instituto de Medicina Tropical da USP, que foram sequenciadas no Instituto Adolfo Lutz, na cidade de São Paulo. E a gente também tem verificado um padrão, epidemiológico da doença aqui, acometendo outras faixas etárias, tendo casos mais graves. Então a gente procurou buscar uma resposta a isso. O secretário de Saúde de São Paulo chegou a afirmar que 3 amostras indicavam a presença da variante do Reino Unido, mas hoje a informação foi corrigida por ele. Os 3 casos são da variante brasileira, a P1, identificada primeiro em Manaus. Com isso, são 12 os casos da variante brasileira em Araraquara e 3 em Jaú. Todos são autóctones, ou seja, o vírus foi contraído no próprio município. A capital paulista também confirmou o primeiro caso de transmissão local. Ao todo, no estado de São Paulo, são 25 casos da nova variante brasileira. E, segundo o Ministério da Saúde, 10 estados registraram a circulação da variante. A identificação delas só é possível através do sequenciamento genético, um estudo detalhado do genoma do vírus. A técnica do sequenciamento genômico, ela não ela pode ter erros, ela precisa ser repetida algumas vezes para você ter certeza de que não há nenhum erro na leitura, porque o que se faz é aquela sopa de letrinhas, que é o código genético. Então você faz o sequenciamento e lê aquele código genético e aí aquele código genético vai dizer para a qual variante aquela amostra pertence. Poucos laboratórios no país fazem esse sequenciamento, a chamada vigilância genômica. Mas os pesquisadores já estão estudando novas técnicas capazes de identificar as variantes de uma forma mais rápida, sem precisar sequenciar o vírus. Vários grupos estão trabalhando, inclusive o nosso, no desenvolvimento de técnicas mais simples que possam ser feitas num número maior de amostras para ter uma rapidez maior na identificação das variantes. Então, existem técnicas que estão sendo desenvolvidas usando a base só a PCR, sem a necessidade de sequenciamento. Mas ainda essas técnicas precisam ser confirmadas para a gente saber exatamente qual a taxa de acerto delas. O Ministério da Saúde está implementando uma rede nacional de sequenciamento genético. Ainda é uma fase piloto, com capacidade para analisar 1.200 amostras. Os estudos até agora não apontam que essas variantes são mais letais, mas há evidências de que são mais transmissíveis, o que reforça a necessidade de manter as medidas de isolamento.
Continuaremos seguindo os índices da saúde. Todos os dias avaliamos número de casos, número de internações de unidades de terapia intensiva e número de óbitos. Se qualquer região mostrar uma velocidade de ascensão dos números, serão tomadas pontualmente medidas locais que façam realmente uma contenção da circulação do vírus. E exatamente por causa da transmissão local da variante brasileira, o prefeito de Araraquara decretou lockdown na cidade. Vamos até Araraquara, então, conversar ao vivo com a repórter Fernanda Ribeiro. Fernanda, bem-vinda, boa tarde. Tô vendo que tá tudo fechado por aí, né? E olha que a gente está na rua principal do comércio aqui da cidade de Araraquara, chamada Avenida 9 de Julho. Tudo fechado. Uma ou outra loja, Trali, aberta porque é considerada serviço essencial. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no JH. Pois bem, esse decreto veio depois de um agravamento da pandemia que foi percebido pelo Serviço de Saúde aqui do município e dessa detecção dessas cepas, né? Dessa cepa que primeiro foi detectada, a cepa brasileira detectada lá em Manaus. Com isso, o decreto deixa tudo mais rígido aqui na cidade. Lembrando que Araraquara já está na fase vermelha do Plano São Paulo. Mas esse decreto veio para endurecer ainda mais. É como se o poder público estivesse tentando fechar o cerco contra o coronavírus. Só pode sair de casa quem efetivamente tem motivo para ir para a rua. Tanto é que estão sendo realizados bloqueios hoje na cidade, em que a pessoa é parada, o motorista é parado, o ciclista também, e pergunta para onde está indo. Os dados são anotados e a pessoa é orientada. Se a pessoa saiu à toa, é recomendado que volte para casa. Mas isso hoje, que é a orientação. Nos próximos dias tem multa prevista. Mercado, farmácia, esses serviços que são considerados essenciais, antes eles podiam ficar abertos até às 10 da noite aqui na cidade. Agora, só até às 8 da noite. Postos de combustíveis, por exemplo, só funcionam de segunda a sábado e até às 7 da noite. Também tem regras em relação a delivery e drive-thru de alimentação. Por exemplo, o drive-thru não pode improvisar nada para vender. Tem que ser aquelas lojas que efetivamente já tenham uma estrutura pronta. Tudo muito rígido aqui na cidade e com fiscalização. E tudo isso porque os dados mostram um agravamento mesmo da doença. São mais de 12 mil casos confirmados, 146 mortes. Hoje, 100% dos leitos de enfermaria estão ocupados, 96% dos leitos de UTI. E nesse momento, Trali, está rolando na prefeitura uma reunião entre o prefeito, entre os secretários direta ou indiretamente ligados à saúde pública, o comitê de contingenciamento, para fazer uma análise desse primeiro dia de lockdown e se eventualmente esse decreto precisa de reajuste ou não. Só digo uma coisa, Trali, que segunda de carnaval esquisita aqui em Araraquara, viu? Fernanda, não é fácil, né? A gente sabe que essa variante é mais contagiosa, né? Espalha com mais velocidade e as autoridades têm que ser mais rápidas que ela. Essa é a grande verdade. Por isso que está acontecendo isso em Araraquara, né? Para tentar evitar ao máximo que as pessoas sejam infectadas. É isso. Paciência, né? Bom trabalho para você aí, uma ótima tarde. E eu apurei até que amanhã cedo o secretário estadual da Saúde, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, ambos vão para Araraquara se reunir com as equipes de saúde, falar com o prefeito, estudar a implantação de novos leitos de UTI, né? Leitos também de enfermaria, para dar uma força nessa região toda aí afetada, portanto, pela transmissão mais rápida do coronavírus. Vamos juntos dar uma olhadinha agora nos números da pandemia, atualizados aí 1 da tarde pelo consórcio de veículos de imprensa. Nós temos até agora, infelizmente, 239.359 vidas, né, que já se foram por causa da Covid-19 no nosso país. Total de casos até agora confirmados 9.840.002 casos. E a nova onda da pandemia no Brasil pressiona, né, os sistemas de saúde por tudo que é canto. A situação no oeste de Santa Catarina é crítica. Mais de 100 pacientes foram transferidos para outros hospitais do estado. E um gabinete de crise vai ser instalado em Chapecó ainda esta semana. O secretário da Saúde, André Mota Ribeiro, e o chefe da Casa Civil, Heron Giordani, chegaram em Chapecó pela manhã. A situação é é bastante grave. A gente vai fazer visitas pontuais, vamos aos hospitais, conversar com as lideranças. Vamos montar aqui o nosso centro integrado de apoio, né,
no nosso CIGERD regional, e entender o que nós podemos fazer, pactuar com os prefeitos, ver que recursos outros, para tentar diminuir um pouco o impacto da doença, que ela é violenta nesse momento aqui em Chapecó e região. Amanhã, o governador Carlos Moisés, do PSL, também deve se juntar a essa força-tarefa. O governador já entrou em contato com o presidente Jair Bolsonaro, que está passando o feriado de carnaval em Santa Catarina. As prioridades do gabinete de crise são administrar as transferências de pacientes, tomar medidas de prevenção e viabilizar mais leitos de UTI e enfermaria com o governo federal. A região oeste de Santa Catarina, que tem 78 municípios, vive o pior momento da pandemia. Nos últimos dias, os atendimentos em Chapecó passaram de 250, em média, para mais de 700, nos 2 ambulatórios de campanha e unidade de pronto atendimento. Neste domingo, todos os leitos de UTI adulto estavam ocupados nos hospitais da região. Hoje, a ocupação está em 97%. Só tem 3 leitos disponíveis. O governo do estado já enviou 15 respiradores para o Hospital Regional em Chapecó, que é referência, mas não foram suficientes. Neste fim de semana, a direção do hospital emitiu um comunicado, apelando para que a população procure a emergência da unidade apenas em casos graves. Ontem, o prefeito João Rodrigues admitiu que o sistema está em colapso. Estamos num estágio de colapso, não é mais quase, é colapso. Sempre fui e sou contra fecha tudo, não sou a favor. Mas tem coisas que a gente tem que ter equilíbrio. Cerca de 121 pacientes já foram levados para outros hospitais do estado. Esse técnico de enfermagem fez um desabafo nas redes sociais. São 19 horas aqui, fazendo transferência de paciente com Covid, tá, do hospital para outras unidades hospitalares, porque não tem mais vaga no HRO. E o que mais nos deixa triste, tá, é ver que as pessoas não estão nem aí. O pai da Ana Paula foi um dos pacientes transferidos. Ele foi levado do Hospital Regional de Chapecó para a cidade de Lages, na Serra Catarinense. É noites de angústias, é noite sem dormir, é dias que estamos desesperados querendo por notícia. Para tentar controlar o avanço da Covid, a Prefeitura de Chapecó anunciou o fechamento de bares, igrejas e suspendeu as aulas presenciais. E a partir de hoje, as unidades de saúde vão atender pela manhã demandas gerais e à tarde sintomas gripais para desafogar as unidades. Sufoco, né? E o Hospital de Campanha de Goiânia atingiu hoje 100% de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid. Você já vê aqui comigo a repórter Giovana Dourado, que tem outros detalhes em relação a tudo isso. E agora, Giovana, para onde vai levar as pessoas? Como é que atende quem precisa de UTI para a Covid-19? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Trali, para você e para todos. É uma situação bastante complicada, viu? Olha só, desde o começo da pandemia, é a primeira vez que o Hospital de Campanha aqui de Goiânia, que é um hospital estadual, chega a 100% de ocupação dos leitos de UTI. Esse hospital atende exclusivamente pacientes da Covid-19. É um hospital grande, um quarteirão inteiro. E, pela primeira vez, a ocupação máxima foi atingida hoje pela manhã. A maior ocupação registrada antes disso foi lá no mês de julho do ano passado, que foi uma ocupação de 86%. O pior é que a situação é complicada também quando a gente olha para o estado todo, onde existem outros leitos de UTI pela rede estadual destinados à Covid-19, a ocupação é hoje, neste momento, de 95%. O que isso quer dizer? Tem mais de 250 leitos ocupados de UTI em todo o estado e apenas 12 vagas disponíveis para quem piorar, para quem tiver o quadro agravado e precisar de uma internação intensiva, né? E nos hospitais particulares a situação não é nada tranquila. Neste momento restam apenas 6 vagas, ou seja, 12 mais 6, 18 vagas ao todo em todo o estado de Goiás. A gente está agora no período de carnaval, nós sabemos que muita gente viaja, aproveita os dias agora em família, mas que não é o momento de relaxar, porque é um vírus que pode atuar de forma silenciosa, muitos pacientes ficam assintomáticos e esse momento agora é de muito risco, porque pode faltar um leito para aquele paciente que precisar de uma internação de cuidados intensivos, né, Tralha? Exatamente, Giovana. 18 vagas só para o estado inteiro disponíveis. É pouquíssimo, né?
E para abrir mais vagas, você precisa de equipamento, de equipe médica. Quando não falta uma coisa é outra, quando não são as duas, né? É um desafio tremendo. Obrigado, um ótimo trabalho para você aí. 2 cidades de Minas precisaram transferir pacientes com Covid neste fim de semana. Em Divinópolis, faltam leitos e em Monte Carmelo, faltaram cilindros de oxigênio. No Hospital Municipal Alberto Nogueira, em Monte Carmelo, chegou a faltar cilindros de oxigênio no fim de semana. O prefeito fez um apelo. Antes, a cidade utilizava 4 cilindros. Hoje nós estamos gastando 54 cilindros de oxigênio por dia. O consumo está muito além da nossa capacidade. Então, se você tiver um cilindro de oxigênio usado, que aí está em casa, está vazio, por favor, nos empreste para que a gente possa dar condições para a gente fornecer os oxigênios, o oxigênio para essas pessoas que estão internadas no nosso hospital. A população atendeu ao pedido. Hoje estão chegando 15 cilindros doados pelos moradores e 60 por empresários. A prefeitura explicou que os casos da doença começaram a aumentar nos últimos 10 dias e que começou a faltar cilindro na semana passada. A prefeitura informou que tentou comprar os cilindros, mas não conseguiu. Avisou então o governo do estado na sexta-feira, que providenciou a transferência dos pacientes. Os doentes foram levados para Divinópolis, município que fica a 400 quilômetros de distância. Também foram para lá doentes com Covid da cidade de Coromandel, onde há falta de leitos de UTI. Aviões foram usados no transporte. Esses pacientes foram trazidos para o Hospital São João de Deus, que atende 50 municípios da região, e para o Hospital de Campanha, que foi montado na unidade de pronto atendimento em Divinópolis. Dos 24 leitos de UTI, 15 estão ocupados. Na enfermaria são 20 leitos, em 12 há pacientes. A gente tem uma taxa de ocupação muito baixa, em torno de 30%. A enfermaria flutua, estou falando do hospital de campanha, flutua entre 65% e 70%. Chegou a 43%, que é uma taxa baixa para a enfermaria, e a gente tem mantido. Então, a gente espera que esses pacientes que estão vindo de lá, se forem para a enfermaria, a gente deve ficar preocupado com os números. A situação em Coromandel preocupa as autoridades de saúde. Coromandel está numa situação difícil, com um surto do Covid lá, e com vários pacientes na condição de pré-hospitalar, que ainda não conseguem vaga intra-hospitalar. É uma cidade de 27 mil habitantes, e aí a importância da regulação estadual, que a gente tem monitorado toda a situação do estado. Vamos juntos agora dar uma olhadinha, então, em como é que está a situação da pandemia pelo Brasil. Nosso país registrou no domingo de carnaval a maior média de mortes desde o começo da pandemia, 1.105 óbitos por dia na média da última semana, 4% a mais aí na comparação com 2 semanas atrás. Está dentro da estabilidade, mas infelizmente, né, mais de 1.000 mortes, passou de 1.100 já. Média de casos está em estabilidade, mas também num patamar alto. Ontem foram registrados 44.494 novos registros na média de 7 dias, 13% menos aí se a gente fizer uma comparação com 2 semanas atrás. E agora a situação da pandemia no mapa do país, né, nos estados, de acordo com o boletim de 8 da noite do consórcio. Em vermelho você acompanha os 12 estados que tiveram alta na média móvel de mortes, e são eles, portanto, o Acre, o Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais. Maiores altas em Roraima, com 264%, e no Acre, com alta de 74%. Distrito Federal e 11 estados apresentaram estabilidade. Estão aqui em amarelo: Tocantins, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, UDF, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. E com queda na média de mortes, ficaram apenas 3 estados: Amazonas, Amapá e Paraná. Maiores reduções no Paraná, com 36%, e no Amapá, com 28% na média de óbitos. A Organização Mundial da Saúde acaba de aprovar o uso emergencial da vacina produzida pelo laboratório AstraZeneca e também pela Universidade de Oxford. A autorização vale para as vacinas produzidas na Coreia e na Índia pelo Instituto Serum. A Organização Mundial da Saúde analisou os resultados de eficácia e segurança da vacina. Com a aprovação da OMS, a vacina poderá ser distribuída pelo consórcio COVAX.
Um estudo da principal seguradora de saúde de Israel mostrou que a vacina da Pfizer-BioNTech é 94% eficaz contra casos sintomáticos da Covid. Essa é a primeira análise da vacina depois de uma vacinação em larga escala. As pesquisas saíram de laboratórios e universidades e entraram agora no mundo real. Com a campanha de vacinação tão adiantada em Israel, a principal seguradora médica do país analisou 600 mil pessoas que já receberam as 2 doses da Pfizer-BioNTech. Elas foram comparadas a outras 600 mil que ainda não ganharam a vacina. Os resultados são animadores. Uma queda de 94% nos casos de Covid com sintomas e de 92% na forma grave da doença. Esse é o maior estudo feito até agora sobre uma vacina em Israel. Os pesquisadores analisaram as 600 mil pessoas uma semana depois de elas terem recebido a 2ª dose da vacina. Essas informações se juntam a pesquisas preliminares que vêm trazendo boas notícias de Israel. E é importante olhar para o país agora porque, proporcionalmente, ninguém tem vacinado tão rápido no mundo. 45% da população já receberam pelo menos uma dose da vacina e quase 30% já estão totalmente imunizados. Israel tem 9 milhões de habitantes e promete que até o fim do mês que vem, todo mundo que tem mais de 16 anos vai estar vacinado. Com a campanha avançando, Israel, além de servir de exemplo, atrai a atenção dos cientistas. Os números no país servem de referência para mostrar que o caminho para o fim da pandemia passa necessariamente pela vacinação. O governo federal recebeu uma oferta para comprar milhões de doses dessa vacina da Pfizer-BioNTech em setembro. Desde então, as negociações se arrastam. 5 meses de negociação e o governo federal ainda não chegou a um acordo com a Pfizer, nem descartou a vacina da empresa. Em setembro do ano passado, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil. O governo não respondeu e em dezembro, no dia 17, criticou as exigências feitas pelo laboratório. Quando a gente fala de Pfizer, e aqui eu coloco, eu acompanhei a primeira reunião da Pfizer no nosso ministério, as colocações do CEO da empresa foram realmente muito duras. E eu fui deixando. Não, claro, vamos fazer isenção completa de qualquer responsabilidade de efeitos colaterais da empresa. Na época, a farmacêutica afirmou que os termos do acordo oferecido foram os mesmos aceitos por outros países que já receberam e estão aplicando a vacina. O laboratório não pediu autorização para uso emergencial. No dia 5 deste mês, deu entrada no pedido de registro definitivo. O prazo máximo de análise da Anvisa é de 60 dias. Por enquanto, o Brasil só tem a vacina Coronavac do Butantan e doses prontas da vacina de Oxford AstraZeneca, importadas da Índia. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu 9,8 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca. Ou seja, o suficiente para vacinar quase 6 milhões de pessoas, já que as 2 vacinas precisam de 2 doses. Somente o grupo prioritário divulgado pelo Ministério da Saúde possui 77 milhões de brasileiros. A Fiocruz só recebeu o primeiro lote de IFA importado no dia 6 de fevereiro, com semanas de atraso. O invase das primeiras doses começou na última sexta-feira. Serão ao todo 2,8 milhões. A Fiocruz ainda aguarda mais 2 remessas de IFA importado neste mês. As vacinas serão distribuídas em março. A chegada do IFA importado para o Butantan, que era prevista para janeiro, também atrasou. Hoje, o Butantan tem 17,3 milhões de doses em fase de produção. Vacinas que serão distribuídas a partir da semana que vem. O Brasil também vai receber doses por meio do Consórcio Global de Vacinas, o COVAX Facility. 10,6 milhões de doses da AstraZeneca serão distribuídas até junho.
Por causa da pequena quantidade de vacinas disponíveis, governadores estão preocupados com o risco de desabastecimento. Na quarta-feira está prevista uma reunião entre o Fórum Nacional de Governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os governadores querem detalhes de como está a negociação do ministério com outros laboratórios. Nesse momento, o Ministério negocia com o laboratório União Química, responsável pela vacina da Rússia, Sputnik V, e também avalia a vacina Covaxin da Índia. Mas as duas não possuem autorização de uso emergencial e nem deram entrada nos pedidos na Anvisa. Esta médica especialista em gestão e coordenadora da FGV Saúde diz que desde o ano passado já se sabia das vacinas em estudo e que planejamento não se faz de um dia para o outro. Tudo isso realmente pode ser objeto de um planejamento macro e de uma programação mais específica, que a gente aparentemente abandonou. De hoje para frente, precisa acertar o processo de compra, precisa ter o recurso para isso, precisa usar o recurso disponível, porque, segundo consta, ele até existe, mas não foi usado, seja porque não há o que comprar, né? E se não há o que comprar, não há o que e como distribuir. E sempre precisa ter a garantia de que está clara qual é a prioridade na distribuição dessas vacinas. Desde setembro do ano passado, então, o governo federal recebeu a proposta e a possibilidade de comprar milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech e até agora nada. A vacina da Pfizer foi a primeira aprovada pela OMS, por isso pode integrar a COVAX ou o COVAX Facility, que é liderado pela Organização Mundial da Saúde. Nós questionamos o Ministério da Saúde em relação às negociações com a Pfizer e até agora não tivemos resposta. E como o estoque, de vacinas contra a Covid que o Brasil tem em mãos agora é pequeno, várias cidades estão sendo obrigadas a parar de vacinar. A Prefeitura do Rio, por exemplo, avisou que por falta de doses vai suspender a vacinação na quarta-feira. Quem explica para a gente aqui todos os detalhes, é o Edivaldo Dondossola. Edivaldo, bem-vindo, boa tarde aqui para você. Como é que fica a campanha no Rio, então, com o anúncio da interrupção dessa imunização tão importante para os idosos ainda com mais de 80 anos? Pois é, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Prefeitura já avisou que só tem doses suficientes para mais hoje e amanhã. Na quarta-feira, a vacinação será interrompida e só será retomada quando novos estoques chegarem. Mas nesse posto aqui onde nós estamos, na zona norte da cidade, por exemplo, olha só, nesse posto aqui hoje cedo já chegou a faltar vacina. Mais cedo, por cerca de meia hora, as doses acabaram por causa do movimento intenso. E aí tiveram que buscar mais doses em um outro posto. Só então a vacinação pôde continuar. Hoje está sendo aplicada a primeira dose para idosos de 84 anos e amanhã para quem tem 83. Para aqueles que já tomaram a primeira dose e tomariam a segunda nesta semana, a Prefeitura disse que essa segunda aplicação será mantida. É que o município informou que fez uma reserva de vacinas para essa segunda etapa, mas reforçando, para a primeira dose, a vacinação será interrompida na próxima quarta-feira. Só tem mais hoje e amanhã, portanto. Até agora, 244 mil moradores aqui da cidade do Rio foram vacinados, o que representa pouco mais de 3% da população total do município. Trali. Obrigado, Edivaldo. Imagina, aquela pessoa com mais de 80 anos que estava na expectativa de tomar a vacina na quarta-feira, a frustração que é agora ter que esperar, até a semana que vem. Valeu, brigadão. Em Curitiba, a Prefeitura também ligou o sinal de alerta para uma possível falta de doses e parou de agendar a vacinação. Repórter Ana Zimmermann, ao vivo aqui comigo, tem os detalhes. Ana, bem-vinda, boa tarde aqui para você. Até quando, então, E para quem tem vacina garantida aí em Curitiba?
Oi, Trali, boa tarde para você e a todos. Curitiba programou a vacinação de idosos entre 89 a 85 anos durante toda essa semana, até sexta-feira. O problema é ampliar esses grupos de vacinação. A Secretaria de Saúde diz que não vai ampliar a faixa até 80 anos, por exemplo, enquanto o Ministério da Saúde não mandar mais doses. A gente perguntou ao Ministério da Saúde se há uma previsão do envio de novas remessas, mas até agora a gente não teve resposta. A gente está num ponto de vacinação, aqui é um drive-thru, chove um pouquinho em Curitiba e aqui estão chegando os idosos. E também vem nesse ponto de vacinação os profissionais de saúde que vão receber a segunda dose hoje da vacina. A Prefeitura diz que todas as pessoas que já receberam ou que vão receber a primeira dose essa semana estão com a segunda dose garantida. São cerca de 62 mil pessoas, entre idosos, profissionais de saúde e indígenas. Para a segunda aplicação, Curitiba tem em mãos 23 mil doses. Elas já foram enviadas pelo Ministério da Saúde, estão com o governo do estado para serem repassadas para a Prefeitura de Curitiba. Trali. Valeu, Ana. Brigadão. Como é bom, né? A gente vê essas imagens aí dos idosos sendo vacinados. Como é bom, né? Como isso tinha que acontecer, né? Repetidamente, todo santo dia, em tudo que é canto do Brasil. Valeu, bom trabalho para você. Em Salvador, depois do primeiro fim de semana sem vacinação, a campanha foi retomada hoje. Vamos então até lá conversar ao vivo com o repórter Vitor Silveira. Vitor, boa tarde para você, bem-vindo também. A Prefeitura aí de Salvador diz que tem vacina para hoje e para quando mais agora? E depois? Oi, Trali, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A semana por aqui começou com essa notícia de que hoje os idosos com 84 anos ou mais poderiam ser vacinados. Inclusive é o que está acontecendo aqui agora na Arena Fonte Nova. A Secretaria de Saúde disse que fez um balanço das doses que ainda estão disponíveis no estoque e decidiu que ainda dava para vacinar esse grupo. Mas só no fim do dia a Prefeitura vai decidir se a aplicação da primeira dose vai continuar ou não amanhã. Das 116.980 doses que foram recebidas, mais de 112.500 já foram aplicadas até agora. A Bahia tinha previsão de receber novos lotes do Ministério da Saúde até o dia 23 agora de fevereiro, mas a data ainda não foi confirmada, segundo a Secretaria Estadual. A falta de vacina já preocupa por aqui, viu? Porque o número de casos e também o de mortes tem crescido. 72% dos leitos de UTI adulto estão ocupados na Bahia. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, hoje mais de 100 pessoas estão em unidades de saúde aguardando a liberação de novos leitos de UTI. E, por fim, uma boa notícia. A Prefeitura já garantiu que começa amanhã a aplicação da segunda dose da vacina para quem já recebeu a primeira. Tralho. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Um ótimo trabalho para você aí em Salvador. O Piauí vive uma situação inusitada. O governo federal não reconhece os povos indígenas do estado porque eles não vivem em áreas demarcadas. E o governo do estado, que reconhece esses povos, está pedindo que eles entrem no grupo prioritário. Nós estamos esperando pela vacina, que até o momento nós não estamos tendo esperança ainda, mas espera que todos nos acolhem, porque nossas comunidades indígenas já teve caos e está tendo caos do coronavírus dentro. E se não acudir nós, sabendo nós que vão morrer. O apelo é do James, um dos mais de 1.300 indígenas piauienses que, segundo o governo do estado, se enquadram no grupo prioritário e que deveriam ser vacinados nessa primeira etapa. Mas o governo federal definiu que apenas aqueles que vivem em terras indígenas devem ser imunizados nesse primeiro momento. Uma lei estadual reconhece a existência de 9 comunidades indígenas no Piauí, com mais de 3 mil índios. Nenhum deles foi vacinado até o momento. 2 territórios aqui no estado estão em processo de qualificação para serem demarcados. Mas o governo federal não reconhece a existência de terras indígenas no Piauí. Mesmo assim, a Secretaria de Estado da Saúde defende que eles sejam incluídos no grupo prioritário. A Secretaria de Saúde do Estado contestou e anunciou ao Ministério, por meio de documento formal, a existência de índios que vivem dentro da cultura indígena no estado, distribuídos nas regiões e em algumas cidades aqui do estado. Porém, até o momento, o Ministério não se pronunciou por meio do Plano Nacional de Imunização de validar essa população e habilitar para receber a vacinação Covid. Nós temos índios isolados, temos já casos já suspeitos novamente dentro da nossa aldeia,
Então nós apelamos para o bom senso do Estado que veja com bons olhos e atenda a nossa demanda. Até o momento, 214.429 índios foram vacinados no Brasil. Para essa especialista que estuda os povos indígenas, a imunização deve ser urgente, porque essa é uma população muito vulnerável. Se eles não forem vacinados, considerando o grau de vulnerabilidade que eles possuem à Covid-19, é realmente preocupante. Isso gera um problema bastante grave que coloca em risco a sobrevivência, a existência dos indígenas em nosso estado. Até agora, 197 índios tiveram Covid no Piauí e nenhum morreu. O Ministério da Saúde explicou que dentro do grupo priorizado para a campanha foi feito um recorte, levando em consideração quem teria maior risco de internação e óbito, além da quantidade de doses. E que neste grupo estão os índios que vivem em terras indígenas. Os demais brasileiros, assim como os indígenas que vivem em regiões urbanas ou rurais, serão imunizados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde nas próximas fases de vacinação. Em relação ao ofício enviado pela Secretaria de Estado do Piauí, o Ministério da Saúde diz que vai verificar se chegou na próxima quarta-feira. Agora vamos aos números totais da vacinação, de acordo com o boletim de 8 da noite do consórcio de imprensa. Em todo o nosso Brasil, até agora, 5.072.729 pessoas receberam a primeira dose, e aí eu falo até ontem. No sábado, o total era de 5.034.147 vacinados com a primeira dose. Total de vacinados, portanto, representa só isso, 2,40% de toda a população do Brasil. Está muito baixo ainda esse percentual. Até ontem, o DF e 16 estados divulgaram números da segunda dose. Por enquanto, 214.943 pessoas receberam a dose complementar da vacina contra a Covid. Veja, portanto, que a velocidade de vacinação continua lenta. Para que esses números subam, nós precisamos de mais vacina. Por isso, faça a sua parte. Se você é do grupo prioritário, acompanha o calendário da sua cidade. Se a vacinação para o seu grupo já começou, procure, então, onde se vacinar para se proteger. Vamos juntos dar uma olhadinha, então, na vacinação nos estados. Ontem, 14 estados atualizaram os dados. Você vê no mapa o percentual de vacinados em relação à população. Quanto mais escuro o tom de azul, mais pessoas foram vacinadas de forma proporcional. Até agora, portanto, as unidades da federação que mais vacinaram foram, primeiro, o Amazonas, 4,67%, Distrito Federal, 3,63%, Roraima, com 3,56%, Mato Grosso do Sul, com 3,43% e São Paulo, com 3,13% da população vacinada. Precisamos de mais vacinas e de mais velocidade na aplicação para que esses números todos subam e para que o país consiga sair dessa pandemia. Por isso, é hora de todos nós dizermos vacina sim. Mais detalhes sobre o calendário da vacinação da sua cidade, a situação da pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Nós vimos até agora que muitas cidades enfrentam aumento de casos de Covid, que o sistema público de saúde de muitos estados está à beira do colapso e que o Brasil tem poucas vacinas. Apesar disso tudo, tem muita gente brincando, se divertindo, curtindo o carnaval em festas clandestinas. Hoje cedo, o Globocop flagrou uma multidão na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. A festa começou à noite. Na zona norte, vários flagrantes de aglomeração. Na Pavuna, em Costa Barros e no Complexo da Maré. A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio disse que não faz operação em áreas dominadas pelo tráfico de drogas, para evitar risco para os moradores e para os agentes. Na Zona Sul, à noite, um mar de gente se concentrou no Leblon. Ontem, um bar, um supermercado e uma banca de jornal foram interditados. Uma pessoa foi presa por desacato e dezenas foram multadas por não usarem máscara. Em Santa Teresa, no centro, a PM interrompeu uma festa particular numa casa de eventos. A prefeitura vai se manter firme, no seu papel de fiscalizar, de orientar e também de infracionar.
Em cerca de 50 inspeções ontem em diversos bairros, a Vigilância Sanitária de São Paulo fez 17 autuações e fechou 6 estabelecimentos. Um deles tinha uma festa clandestina. Se mantivermos essa situação os próximos 15 dias, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o resultado de Natal e Ano Novo. Então, é muito complicado as pessoas não terem essa visão e não entenderem que dessa forma a pandemia não vai terminar. Minas teve eventos no fim de semana, apesar da proibição determinada por várias prefeituras. Em Contagem, fiscais da prefeitura, Guarda Civil e Vigilância Sanitária fecharam um espaço que recebeu cerca de 500 pessoas para um show de rock. O local não tinha autorização para o evento, mas a organização alega que seguiu os protocolos sanitários. A Guarda Civil da cidade está de olho em estabelecimentos como bares, restaurantes, locais de eventos e sítios. Contagem é uma região que tem uma área de sítio muito grande e nos últimos dias a gente tem descoberto uma migração de determinados setores de bares para estes sítios. No litoral do Rio Grande do Sul, a beira da praia de Atlântida amanheceu cheia de lixo depois da madrugada de festa. Em Capão da Canoa, nenhuma preocupação com o distanciamento social. A polícia afirma que não dispersou a aglomeração pelo risco de confronto, porque havia famílias com crianças próximas ao local. A prefeitura disse que aumentou a fiscalização, mas que é impossível controlar milhares de pessoas. Durante todo o domingo de carnaval, a Polícia Militar registrou 57 ocorrências de aglomeração no litoral norte gaúcho. Houve pelo menos 15 registros de perturbação do sossego. Em cidades do interior do estado, festas clandestinas foram encerradas. Este infectologista alerta para o perigo de estar no meio de tanta gente. Vocês não têm o controle sobre a transmissão do vírus. Então, a possibilidade da gente se deparar com alguém com vírus numa aglomeração é enorme. Você leva de volta para dentro de casa, né? Contamina seus parentes, as pessoas que você gosta, pessoas desconhecidas. É a irresponsabilidade. Cancelamento do carnaval necessário neste momento de alta da pandemia provocou prejuízos para músicos e empresários na Bahia. Faremos um passeio dentro da Baía de Todos os Santos, essa baía que é a maior baía natural do Brasil. O microfone ainda é instrumento de trabalho, mas não mais da música. A função hoje é orientar turistas que visitam a Bahia. Sem carnaval e sem poder fazer shows com a banda Olodum, o cantor Matheus teve que se reinventar. Eu procurei amigos e falei, estou disponível no mercado. Então, justamente por essa necessidade, de estar trabalhando, eu voltei para uma atividade que eu já tinha. Então, como eu não tenho a música, nessa área do turismo. Então, é uma reinvenção de estar praticando essa outra atividade. Turistas que este ano não vão ter a alegria do carnaval. No ano passado, mais de 16 milhões de pessoas curtiram cerca de 5 mil horas de música em palcos, trios e camarotes nos principais circuitos da Folia de Salvador. Uma festa que movimenta os cofres do estado. Estimativas feitas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apontam que os prejuízos com a suspensão do carnaval podem ultrapassar 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em torno de 250 mil postos de trabalho deixam de ser gerados e toda a cadeia ligada ao setor sofre os impactos. Na base dessa cadeia está o Edson, um operário do som, como ele mesmo se define. Precisou se reinventar na pandemia e buscar outras fontes de renda. É que já são 11 meses sem nenhum evento e agora sem o carnaval. Carnaval é como se fosse o nosso 13º, né? Onde é o momento que a gente está na vitrine, está ganhando um dinheirinho melhor, que os nossos cachês estão dobrados, né? E a gente consegue ter uma reserva para uns 2, 3 meses. Sandro, que é sócio de um dos maiores camarotes do carnaval baiano e recebia cerca de 4 mil pessoas por dia no espaço, demitiu 80% do quadro fixo de funcionários e teve grande parte do faturamento da empresa comprometido. Durante os 6 dias de carnaval, a gente gera em torno de uns 1.000 empregos diretos. Por trás das festas, existe uma gama de profissionais muito grande, que dá suporte para a realização de uma festa do tamanho que é o Carnaval de Salvador.
E o que dizer do motor que movimenta o Carnaval da Bahia? Os trios elétricos que garantem som e imponência para a festa que leva milhares de pessoas às ruas, hoje estão parados, ainda com as marcas do Carnaval passado. Só neste galpão são 12 que não saem desde a quarta-feira de cinzas. Um prejuízo de cerca de R$1 milhão. Segundo o presidente da Associação Baiana de Trios Elétricos, as perdas para o setor passam de 50 milhões de reais. Mas considerando a cadeia indireta, é ainda maior. Gera tudo, da faxineira, a menina da limpeza que limpa o camarim para o artista, ao borracheiro que a gente emprega na estrutura, lá técnicos, caminhões, motoristas. Então isso gera um prejuízo, isso a gente está calculando o dinheiro que deixou de entrar. E o prejuízo do equipamento parado. Enquanto a folia é só saudade, Matheus vai levando alegria longe da multidão, mas com um compromisso de segurança em primeiro lugar. O Olodum tem essa preocupação social, já nos falou que somente quando tiver uma imunização total é que nós vamos voltar. Eu falei, faraó! É isso aí, Matheus. É por isso que também, né, as pessoas dependem de apoio, né, das prefeituras, do Estado, do governo federal para conseguir se manter num momento tão difícil como esse. O Recife não tem o tradicional carnaval da cidade, mas nem por isso, né, a festa foi esquecida. Acompanhe agora aí na reportagem da Daniele Fonseca. No Recife, uma segunda-feira nublada, de pouca gente na rua. Nem de longe lembra uma segunda-feira de carnaval típica na cidade, de muito frevo, cheio de cores nas fantasias. Mas se você olhar direitinho, vai perceber que as cores estão ali, presentes, mas de um jeito diferente. Grafiteiros receberam a missão de dar cara nova a 8 murais espalhados pelo Recife. Trocaram o muro todo branco por obras de arte cheias de vida e alegria, mas com conscientização. A principal missão foi deixar nos grafites representações de figuras importantes do carnaval pernambucano, acompanhadas de mensagens de cuidado e respeito aos protocolos de segurança que o momento exige. Use máscara, proteção sempre, mantenha o distanciamento, são algumas das frases. Marquinhos ATG foi um dos artistas convidados pela prefeitura para fazer parte do Colorindo Recife, um projeto que existe há 7 anos. Foi um desafio, né? Falar do carnaval, que é tão alegre, bonito, colorido, né? E colocar dentro da situação que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia, né? Então eu não podia esquecer essa questão dos elementos carnavalescos, né? Como o Homem da Meia-Noite, a passista, mas com um novo acessório, né? Que é a máscara e os cuidados, né? Que a gente tem que ter hoje, né? O resultado agradou quem passa por aqui todos os dias. Todo mundo gostou, a vizinhança. Eu amei. Um alegramento, né, na vida, né? Na terra do frevo, ficar sem carnaval é difícil. Mas com jeitinho, deu para deixar a cidade mais colorida. Um ar de que o carnaval não está como os outros anos, mas ele continua colorindo aqui, né? Para animar o pessoal que gosta de festejar. E ainda hoje, a segunda-feira das Baianas, do Carnaval Carioca, sem os tradicionais desfiles. E a seguir, pela primeira vez, a Organização Mundial do Comércio vai ser comandada por uma mulher. O velório do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, e a volta às aulas nas escolas municipais e creches de São Paulo. Voltamos já já. Duas e 15 agora, pelo horário de Brasília, a cidade de São Paulo reabriu escolas municipais e creches para mais de 1 milhão de crianças. Se para algumas mães essa foi uma manhã de coração apertado, para outras, encontrar escolas e creches com as portas abertas é sinônimo de alívio. Eu estava pagando muito caro para a moça cuidar dela, R$400 por mês, isso. Tirando fralda, pomada. A creche eu estou precisando muito, por isso que eu trouxe ela, senão não traria. Mas é necessidade mesmo. Para a mãe do Zion, a creche aberta é oportunidade. Eu tô aqui em casa, só meu esposo trabalhando, eu tô precisando trabalhar, tô um tempo já fora do mercado de trabalho. E é aquela questão, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? 580 das mais de 3.400 escolas da rede municipal da capital paulista não puderam começar o ano letivo presencialmente.
seja por problemas estruturais, seja pelo rompimento com a empresa que fazia a limpeza nos locais. Onde os portões puderam reabrir, apenas 35% de lotação, álcool em gel e medição de temperatura. Os protocolos estavam ali. Realidade bem diferente do que era antes da pandemia. Nós chegava, ficava conversando, se abraçava e aí nós entrava para a sala e ficava todo mundo junto, sabe, tudo misturado. Mas agora tem que ter distanciamento e as carteiras é tudo separado. Os outros 75% dos estudantes vão começar o ano letivo como terminaram o do ano passado, com aulas pela internet, como a Marjorie, que está no 7º ano do ensino fundamental. Então é sim ou não, coloca aí já para o seu professor e vocês já podem responder. A mãe dela optou por deixá-la em casa mais um pouco. Já a pequena Camille enfrentou um outro problema. Tinha que ter internet para ver a aula remota, eu não tenho. Sim. Aí eu falei, vai ter que mandar. Porque no ano passado nenhum deles teve aula online. Passou em casa o ano todo, nem gripar, não gripar. Aí volto para a escola, começa a gripar, começa, né? É complicado. Vamos fazer um teste. Mandar ou não o filho para a escola é seguro? Qual o risco de transmissão da Covid no ambiente escolar? São muitas as dúvidas e inseguranças de pais e professores nessa retomada. Na outra ponta, médicos e pesquisadores analisam o impacto da volta às aulas presenciais pelo mundo. Um estudo feito com o apoio do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, chegou à conclusão de que os benefícios desse retorno são maiores que os prejuízos. É importante a gente destacar de que a chance de ter um caso na escola é gigantesca. Uma hora uma criança vai para a escola contaminada ou um professor vai contaminado. O que precisa é ter um protocolo claro de contenção para quando isso vier a acontecer, para evitar que tenha transmissão e cuidados que mantenham a escola um ambiente seguro para as crianças. Durante 6 meses, os pesquisadores analisaram o comportamento da doença em vários países que retomaram as aulas presenciais, como Coreia do Sul, Alemanha e Estados Unidos. Crianças que pegaram Covid, em sua grande maioria, se contaminaram em suas casas depois que algum parente se infectou. Por outro lado, os impactos do fechamento prolongado são preocupantes. As perdas chegam a 30% na leitura e de até 50% no aprendizado de matemática. Para o autor do estudo, a volta deve ser vista como uma prioridade. A gente vê que tem um impacto substancial no aprendizado. Tem um outro dos estudos que a gente levantou que tenta avaliar o impacto disso de longo prazo, imaginando que algumas crianças não vão voltar para a escola, algumas crianças nunca vão recuperar tudo que elas deixaram de aprender e que o impacto econômico pode fazer com que essas crianças ganhem para o resto da vida um valor menor, porque elas nunca vão conseguir recuperar o aprendizado para ter a mesma oportunidade para o resto da vida. E os estudos também apontam, que quando ocorre a evasão escolar, quando o aluno desiste de ir para a escola, é muito difícil ele voltar no futuro. A Secretaria de Educação da cidade de São Paulo diz que todas as escolas e creches fechadas retomam o atendimento presencial até o fim do mês que vem, fim de março. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou as operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo e cobrou explicações sobre o vazamento de dados neste mês de quase 103 milhões de contas de celulares. Prazo para a resposta é de 15 dias. O objetivo é identificar quem teve os dados acessados, quais informações foram obtidas e de que forma elas foram vazadas. De acordo com especialistas em tecnologia, esses dados são vendidos em um mercado clandestino na chamada Deep Web, que é uma camada mais profunda da internet. Procuradas aqui pela Globo, as operadoras responderam que adotam controles rígidos no acesso às informações dos clientes, afirmam que não identificaram ocorrência de vazamento de dados e que estão colaborando com as autoridades. Vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do Partido Liberal, criticou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de editar decretos que facilitaram o uso e a compra de armas e munições. Os textos foram publicados na véspera do feriado de Carnaval, em edição extra do Diário Oficial da União. E as novas regras entram em vigor em 60 dias. Em uma rede social, Marcelo Ramos afirmou ontem que mais grave do que o conteúdo dos decretos é o fato de o presidente Jair Bolsonaro invadir uma competência exclusiva do Congresso.
e que a discussão deveria ter sido feita por meio de um projeto de lei encaminhado para a Câmara. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Andréa Sadi já está ao vivo aqui comigo. Andréa, bem-vinda, boa tarde, um prazer conversar contigo. Bom, você teve um papo, né, com o deputado Marcelo Ramos e com o presidente da Câmara também, o deputado Arthur Lira. Enquanto o Marcelo acredita que esses decretos, né, vão ser barrados pelo Supremo Tribunal Federal, o Lira defende que o presidente Bolsonaro não extrapolou as competências, né, com esses decretos. E agora, como é que vai ficar essa situação, então, pelo que você conseguiu sentir e apurar? Tudo bom, Trali? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Trali, tem opiniões divergentes, né, nessa questão. Primeiro, lembrando que o presidente Bolsonaro está fazendo é acenando para a sua base, principalmente a base mais conhecida como ideológica. É uma pauta do presidente, uma bandeira de campanha, então ele vem falando, vem defendendo essa agenda há muito tempo, que é emplacar a questão de ampliar o acesso às armas. Mas isso divide e muito o Congresso Nacional. A gente acabou de ver um exemplo do vice-presidente da Câmara, que é o deputado Marcelo Ramos, foi eleito junto com Lira, portanto, é aliado do Palácio do Planalto, sendo contra essa medida. Ele diz que ele não é só contra a forma, ele é contra também o conteúdo, porque, nas palavras dele, o que o Brasil precisa agora é de vacina e não de armas. Mas não é o que pensa o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Arthur Lira acha que o governo não invadiu a competência do Legislativo, como critica o vice-presidente da Câmara. Ele diz que é prerrogativa do Palácio do Planalto, do presidente da República, na verdade, do Executivo, editar decreto e que, na verdade, Bolsonaro está alterando decretos que ele mesmo já tinha editado. O decreto ele não precisa passar pelo Congresso, por isso toda essa discussão. Mas o que está acontecendo? Tem uma ala, um grupo dentro do Congresso que já tinha ido ao Supremo contra essa agenda das armas, que, como eu disse, é uma agenda antiga do presidente Bolsonaro, e quer aditar essa questão, quer ampliar a crítica, o questionamento a esse decreto do presidente agora com essa medida do final da semana passada. Por exemplo, é o caso dos partidos de oposição. Eu também conversei com o deputado Alessandro Molon, que é do PSB aqui do Rio de Janeiro, e ele me disse que já tem uma ação lá no Supremo Tribunal Federal questionando decretos do presidente sobre armas e que eles vão anexar mais um relacionado a essa medida da semana passada. Então, é uma polêmica, é de fato uma questão, como eu disse, que divide o Congresso Nacional e cabe agora a eles terem uma decisão a respeito disso. Tem também uma proposta, viu, Trali, uma proposta de decreto legislativo lá no Congresso, que está sendo discutida por partidos de oposição, que pode derrubar esse decreto, ou seja, ou vai ser uma saída pelo Legislativo, ou vai ser uma saída pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, um embate jurídico. Eu também perguntei para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o que ele achava dessa agenda, dessa pauta do governo. Ele disse que cada um tem a sua pauta, é uma pauta do presidente, e que ele já falou várias vezes que a prioridade dele, Lira, é a vacina também. Trago. Muito bem, muito obrigado, André. Então a gente tem que acompanhar, né? Ficar de olho no Congresso e ficar de olho também no STF em relação a essas questões que já foram judicializadas, né? Já estão nas mãos aí dos ministros do Supremo para ver como é que eles vão se manifestar e responder. Obrigado, ótima tarde para você. Até amanhã. E vai ser enterrado hoje o corpo do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, que morreu ontem aos 90 anos. Vamos então até Buenos Aires conversar com o correspondente, o Rafael Sibila. Rafael, boa tarde para você, muito bem-vindo. O velório ainda está aberto ao público ou não mais? O que é que você traz para a gente em relação, portanto, aí ao enterro do ex-presidente Menem? Olá, Trali, muito boa tarde a todos. O velório do ex-presidente Carlos Menem segue aberto ao público desde ontem à noite. Centenas de pessoas passaram aqui pelo Congresso Nacional para prestar uma última homenagem ao ex-presidente que morreu
ontem. Já estiveram presentes as principais figuras da atual política argentina, como o presidente Alberto Fernandes, a vice-presidente Cristina Kirchner e o presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa. O corpo de Carlos Menem está sendo velado no Salão Azul do Congresso Nacional, já que atualmente ele era senador da República. Menem foi um dos principais políticos da história da Argentina. Além de senador, foi governador da sua província natal, La Rioja, e presidente da Argentina por 2 mandatos. Hoje mesmo, o corpo de Carlos Menem será enterrado no cemitério islâmico de San Justo, que fica aqui na Grande Buenos Aires, é onde também está enterrado o corpo do seu filho, Carlos Menem Júnior, que morreu em 1995. Desde o ano passado, Carlos Menem vinha enfrentando graves problemas de saúde. No ano passado mesmo, ele chegou a ser internado, morreu ontem em um hospital aqui na capital, Buenos Aires, em decorrência a complicações de uma infecção urinária aos 90 anos. Chamado de turco pelos rivais políticos, Menem, na verdade, era descendente de sírios, como vocês vão ver na reportagem. A lua crescente com uma estrela ao lado do caixão faz referência às origens do filho de imigrantes sírios, declaradamente muçulmano, que chegou à presidência de um país majoritariamente católico. Menem governou a Argentina por 10 anos, de 1989 a 1999, o que o torna o presidente que governou o país por mais tempo de forma consecutiva. No primeiro mandato, conseguiu acabar com a hiperinflação superior a 3.000% ao ano, criando o plano de convertibilidade, em que um peso passou a valer $1. Em seguida, colocou em ação um plano de privatização das estatais do país. Apesar de peronista, Menem era de direita e estreitou as relações entre a Argentina e Estados Unidos. Foi no governo de Carlos Menem que a Argentina se juntou ao Brasil, ao Paraguai e ao Uruguai para criar o Mercosul. Ele era também um presidente midiático. Recebeu e posou para fotos com celebridades mundiais. Em seu governo, pressionou a justiça para que ações contra aliados políticos fossem engavetadas. Chegou a ficar em prisão domiciliar preventivamente em 2001 por 6 meses por contrabando de armas para a Croácia e o Equador. Anos depois foi inocentado por decisão da Suprema Corte, formada, em sua maioria, por ministros indicados por ele. A corrupção foi uma marca do seu governo. Apesar de ter declarado em seu discurso de posse que a corrupção era um delito de traição à pátria, Menem foi condenado em 2015 por um esquema de desvio de dinheiro público. O forte crescimento do PIB, registrado nos primeiros anos da dolarização, foi desacelerando. A paridade cambial apresentava sua conta. A dívida pública explodiu. Quando Menem deixou a Casa Rosada, a Argentina já estava em recessão. E o ápice da crise chegou em 2001, com o calote ao FMI, com quem os argentinos tinham uma dívida de $100 bilhões. Em 2003, Menem tentou voltar à presidência, mas retirou a candidatura após as pesquisas apontarem que seria facilmente derrotado por Néstor Kirchner. Mas ele seguiu ativo na política e desde 2005 exercia o cargo de senador, eleito em sua província natal, La Rioja. O ex-presidente argentino passou 2 meses internado. A diabetes e problemas renais agravaram seu estado de saúde. As ruas de Myanmar, no sudeste da Ásia, amanheceram com a presença de militares. Os tanques passaram a circular pelas ruas depois de um domingo de novos protestos. O governo suspendeu leis que limitavam a atuação das forças de segurança e proibiu novas manifestações, estabelecendo pena de 20 anos de cadeia para quem se manifestar. Mesmo assim, muitos moradores desafiaram a ordem. Já tem 10 dias que manifestantes protestam contra o golpe militar e pedem a libertação dos líderes civis presos. A embaixada dos Estados Unidos em Myanmar alertou que os americanos que moram no país procurem um lugar seguro. O advogado de Aung San Suu Kyi disse que a Prêmio Nobel da Paz vai permanecer presa. Ela deveria ser libertada hoje. A Organização Mundial do Comércio vai ser dirigida pela primeira vez por uma mulher.
também é a primeira vez que alguém do continente africano é eleito para a direção geral. Ngozi Okonjo-Iweala nasceu na Nigéria. Ela entra para a direção geral da OMC, substituindo o brasileiro Roberto Azevedo, que deixou o cargo um ano antes do fim do mandato. Ngozi Okonjo-Iweala tem 66 anos e trabalhou no Banco Mundial por 25. É economista formada pela Universidade de Harvard, onde estudou depois de viver a Guerra Civil na Nigéria. Recentemente, ela liderou um dos programas da Organização Mundial da Saúde para lutar contra a Covid. Doutora Ngozi, como é conhecida, é especializada em ajudar economias de países em desenvolvimento. Uma das principais barreiras da campanha da nigeriana para assumir o OMC foi a resistência de Donald Trump, enquanto era presidente dos Estados Unidos. Joe Biden reverteu a situação e, no começo do mês, declarou apoio contínuo à candidatura dela. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota em que parabeniza a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. A nota também afirma que o Brasil está pronto para colaborar com o fortalecimento da OMC em sua missão de promover o livre comércio entre as economias. Reino Unido cumpriu a primeira meta aí, conseguiu aplicar 15 milhões de vacinas contra a Covid. Hoje o país entra numa nova fase da campanha de imunização. Vamos então a Londres bater um papo com o nosso correspondente, o Pedro Vedova. Pedro, bem-vindo, boa tarde, um prazer ter você aqui. Qual é o plano então a partir de agora? Oi, Trali, boa tarde para você, para todo mundo. Primeiro, eles querem saborear essa meta, né? 69 dias atrás começou a vacinação aqui no Reino Unido e 6 semanas atrás eles se impuseram essa meta de vacinar 15 milhões de pessoas até hoje, dia 15 de fevereiro. Então conseguiram, mas não significa que imunizaram todas as pessoas dos 4 grupos prioritários. Algumas pessoas ainda não receberam a vacina, eles estão correndo atrás disso. Mas, por outro lado, em algumas regiões a vacinação andou tão rápido que eles já começaram a chamar pessoas com mais de 60 anos. Essa é a meta daqui para frente, né? O próximo grupo prioritário tem 65 anos ou mais, ou também pessoas com mais de 16 anos e vulneráveis. E o governo britânico está confiante de que é possível imunizar todo mundo com mais de 50 anos até abril. Então essa é a meta que eles estão perseguindo agora, a próxima, né? A média diária de novas vacinações chega perto de 500 mil de pessoas. Então eles estão conseguindo vacinar, pode ser que caia um pouco esse ritmo por causa da segunda dose da vacina. Algumas pessoas a partir de março vão precisar da segunda dose, porque o programa aqui separa a primeira dose para a segunda em 12 semanas. O governo acha que vai dar para vacinar esse grupo de 50 pessoas ou mais até abril. Isso seria muito importante para os hospitais, porque a maioria das pessoas que morrem por causa da Covid-19 tem mais de 70 anos, só que a maioria dos hospitalizados tem entre 50 e 70 anos. Então, se conseguir proteger esse grupo, vai ter muito menos sobrecarga nos hospitais nesse momento. A vacinação está dando certo, o bloqueio nacional está dando certo e isso é provado pelos números, né? Hoje mesmo o governo britânico apresentou um dado animador que pela primeira vez em 4 meses houve menos de 10 mil novos casos por dia. Então são sinais interessantes que estão vindo daqui, Tralha. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Um ótimo trabalho para você. Estados Unidos estão vacinando quase 1.700.000 pessoas por dia e agora, com mais agilidade nesse processo, começam a faltar vacinas em alguns estados. Vamos então até Nova York bater um papo ao vivo com o nosso correspondente, o Tiago Eltz. Tiago, bem-vindo, uma boa tarde aqui para você. O que está acontecendo agora é uma inversão, então, do que a gente via no começo da campanha de vacinação por aí, né? Exatamente, boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Quando começou a vacinação aqui, os estados estavam sofrendo para distribuir, para aplicar as doses que recebiam do governo federal. Aí essa situação se inverteu agora, com uma estrutura maior, com mais e maiores postos de vacinação, agora falta vacina. Ou se não falta, na verdade a velocidade da vacinação está sendo limitada pela quantidade de doses que chegam, esse é o gargalo. Isso no momento em que os estados querem passar para a próxima fase e aumentar o grupo de pessoas que podem ser vacinadas. Na Califórnia, a gente tem um exemplo claro, né? O estado anunciou semana passada que queria começar a vacinar pessoas de qualquer idade que tivessem algum problema de saúde, que aumente o risco ao coronavírus, né? Mas já estava faltando vacina em alguns postos e aí o mega centro criado no estádio de beisebol em Los Angeles foi fechado no final de semana porque a vacina acabou. O prefeito disse que a cidade recebeu na semana passada toda 16 mil doses
e que eles conseguem aplicar isso em mais ou menos um dia. Aqui em Nova York, o governo disse que estava com pouco estoque também, mas mesmo assim liberou a vacinação para pessoas com doenças pré-existentes a partir de hoje. Essa nova fase aqui em Nova York colocou cerca de 4 milhões de pessoas a mais no grupo já liberado para receber a vacina. Então, faltando vacina nos estados, né? Mas vamos lembrar, então, Trali, como você disse, que algo entre 1.600.000 e 1.700.000 pessoas estão recebendo vacina por dia nos Estados Unidos. É um número grande de pessoas, mas, ao mesmo tempo, é um número pequeno, né, Trali, diante do desafio da pandemia. Pois é, mas vai aumentando numa velocidade interessante, né, Tiago? Essa questão da imunização por aí, né? Aqui, infelizmente, a gente ainda está engatinhando, está muito devagar. Obrigado, forte abraço, um ótimo trabalho para você. O México começa hoje um plano de vacinação em larga escala contra a Covid. E a prioridade será para idosos e populações das áreas mais remotas do país. Pelo plano do governo, a vacinação de todas as pessoas com mais de 60 anos vai durar cerca de 2 meses. Mas na primeira etapa de imunização de profissionais da saúde, a campanha sofreu com atrasos de entregas das farmacêuticas. Ontem, o México recebeu 870 mil doses da vacina da Universidade de Oxford AstraZeneca, que já foram distribuídas para o interior do país. Lockdown imposto por Portugal em janeiro para tentar conter o avanço da pandemia surtiu efeito. O número de novos casos caiu pela metade. Vamos então saber disso ao vivo com o nosso correspondente que está lá em Lisboa, o Leonardo Monteiro. Léo, bem-vindo, boa tarde aí para você, né? Mesmo com esse bom resultado, o governo de Portugal avisou que o país vai continuar em lockdown. É isso? É isso mesmo, Trali. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal Hoje. O estado de emergência e o confinamento foram prorrogados por mais 15 dias, até o dia 1º de março. Mas os portugueses já estão conformados e acham que essa medida vai durar até o fim do mês que vem. Isso porque, como você disse, as medidas mais severas já estão surtindo efeito. Os casos despencaram de 50 mil na primeira semana de fevereiro para 22 mil na semana passada. É menos da metade, Trali. E os números de hoje acabam de ser atualizados e são mais uma confirmação de que o lockdown tem dado resultado por aqui. Portugal registrou nesta segunda-feira o menor número de mortes desde o dia 6 de janeiro e o 6º dia consecutivo com menos de 200 mortes por dia. Cenário que se repetiu por 3 semanas. Segundo a Direção-Geral de Saúde, o país registrou 90 mortes e 1.303 casos de Covid-19. A situação por aqui estava tão grave que a Alemanha teve de enviar médicos e equipamentos para ajudar no atendimento dos doentes portugueses. E esta semana, profissionais de saúde da França e de Luxemburgo também vão dar uma mãozinha, porque o momento ainda é difícil. E também ficou acordado que a Áustria vai receber doentes portugueses no país. Com a extensão do lockdown e também do estado de emergência, o governo português também renovou aquela medida de suspender os voos com o Brasil. Portanto, nem mesmo cidadãos portugueses ou pessoas que têm autorização de residência têm permissão de entrar no país neste momento. Trali. Obrigado, Léo. Bom trabalho para você aí também em Portugal. Uma ótima tarde. A maior cidade da Nova Zelândia entrou em lockdown hoje. A medida foi anunciada ontem, depois da descoberta de 3 casos de infecções locais pelo novo coronavírus. O lockdown vai atingir 1.700.000 habitantes de Auckland, que só podem sair de casa para comprar comida ou ir ao médico. Apenas serviços essenciais vão continuar abertos. Nova Zelândia é considerada referência no combate à Covid e seus moradores tinham uma rotina normal desde de que eles tinham erradicado, portanto, a pandemia. E veja daqui a pouco, as baianas do Carnaval Carioca à espera da volta dos desfiles no ano que vem. A rara onda de frio congelante que atinge o estado do Texas, nos Estados Unidos. E vamos saber juntos como é que fica o tempo aqui no Brasil com a nossa querida Eliana Marques. Nós voltamos já já. Estamos de volta, sempre ao vivo aqui com você.
Pesquisadores avaliam se as queimadas do ano passado podem ter ajudado a reduzir o oxigênio dos rios no Pantanal sul-mato-grossense. As imagens registradas pelos pesquisadores do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul mostram os peixes agonizando pela falta de oxigênio no rio. O fenômeno é chamado de decoada e ocorre durante o período de cheia no Pantanal. A água da chuva, que ajuda a inundar a planície, também leva para dentro do rio matéria orgânica, como restos de plantas, animais e cinzas das queimadas. As cinzas, quando ela entra em contato com a água, ela provoca uma reação, físico-química. Então, tem vários elementos ali, bactérias que estão agindo ali dentro do sistema. Isso vai fazer com que reduza o oxigênio da água, e, consequentemente, todo mundo que está ali naquele espaço onde está ocorrendo essa decomposição, toda essa reação, essa comunidade ela morre. Até o momento, os biólogos identificaram 46 espécies já impactadas pelo fenômeno. Eles recolheram amostras de cinzas e também de larvas de peixes para analisar em laboratório. A decoada não tem período certo para terminar. Enquanto estiver chovendo e o nível dos rios subindo, vai continuar acontecendo. O que os pesquisadores querem saber é se as queimadas do ano passado no Pantanal podem contribuir para o aumento da mortandade de peixes durante esse fenômeno. Em 2020, mais de 4 milhões de hectares do bioma foram destruídos pelas chamas. O nosso receio é quando começar a chover muito forte lá no Mato Grosso, que é o Planalto, essa água ela vai descer toda para o Rio Paraguai. Então ela vai começar a acumular muita coisa de lá para cá. E na hora que ela chegar aqui, a gente não sabe como que os peixes vão reagir. O que os pesquisadores já sabem é que as queimadas vão provocar impactos na reprodução das espécies nos próximos anos. É o que explica este biólogo inglês, especialista em peixes, que desde 2015 monitora o Pantanal. Durante a cheia, o campo fica alagado. Esse é o momento que os peixes saem dos rios e os canais principais e entram nesse campo para utilizar os recursos que eles encontram lá. Esse é um período de abundância, só que os fogos destruíram os sementes, os frutos, os insetos, o ambiente estrutural, e os peixes estão saindo do rio e encontrando um deserto nesse campo alagado, que não vai sustentar eles para frente. O período é de muita chuva e está bloqueando a passagem de veículos em estradas de Mato Grosso, principalmente na região norte do Araguaia, onde os atoleiros podem comprometer o escoamento da safra de soja. Essas imagens foram feitas no fim de semana na MT-322, no município de São Félix do Araguaia. É uma das regiões, que mais produzem grãos no Vale do Araguaia. E quando um desses veículos quebra ou fica atolado, atravessado na pista, dá uma olhada no que acontece. Longas filas se formam com centenas de veículos. A Secretaria de Estado de Infraestrutura diz que uma equipe de manutenção foi para a rodovia para melhorar a pista e restabelecer o tráfego de veículos na região. Moradores do estado Texas, nos Estados Unidos, que é conhecido pelo calor, pelos desertos, estão enfrentando uma onda de frio congelante. Em algumas cidades, a temperatura chegou a 18 graus negativos. E aí, ruas foram cobertas pelo gelo. Acidentes de trânsito se tornaram corriqueiros por causa de pistas escorregadias. 4 pessoas ficaram feridas num engavetamento nessa madrugada, envolvendo dezenas de veículos. E a meteorologia explica que a massa de frio polar surgiu no Canadá e vai permanecer a semana toda no centro-oeste americano. Que fria, hein? Eliana Marques, boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada, Trali. Boa tarde para você. Chega mais, Eli. E boa tarde a todos. Enquanto isso, a semana começa quente aqui, né? Exatamente. Fiquei surpresa aí com essa neve no Texas. Agora aqui no Brasil, gente, a semana está começando quente e com previsão de chuva na maior parte do país. Os maiores volumes de chuva previstos para hoje passam pelas regiões de Teresina e de São Luís, também pelas regiões de Belém e de Manaus e pela região de Cuiabá. A gente vê aqui embaixo, olha, volumes de chuva entre 50, 40 e até 30 milímetros, o que é um bom volume para um dia só.
Na região de Palmas também são esperados 30 milímetros de chuva hoje e em Campo Grande pode até chover mais do que em Palmas. Ontem já choveu, olha só. Hoje ainda tinha gente limpando a sujeira da lama da enxurrada em Campo Grande. Em Camaragibe, que fica na região metropolitana do Recife, essa chuva aí foi hoje, olha, também deixou ruas e casas alagadas. Moradores perderam muita coisa, né? Agora, pelo menos, uma boa notícia. A partir desse momento, se chover ali na região metropolitana do Recife, vai ser uma chuva bem mais fraca. Agora à tarde, todas as capitais do país devem registrar temperaturas de 28 graus para cima. Temos máxima de 28 lá em Belo Horizonte, que tem previsão de pancadas de chuva. 29 em Rio Branco, onde o rio Acre já transbordou. 29 também em Campo Grande. E lá em Curitiba, a mesma temperatura que Campo Grande. 30 graus aqui em São Paulo, também em Goiânia. Em Salvador, 31 graus. São Paulo pode ter chuva forte, só que isolada. 32 graus lá em Porto Alegre, com menos chuva hoje, mas pode ter alguma pancada também. E 34 graus no Rio de Janeiro, também com possibilidade de chuva no Rio. Esse calor todo ajuda a formar chuva, como eu falei, na maioria das regiões. E entre aqui, olha, o norte do Nordeste, grande parte da região norte, essa chuva é reforçada pela presença da zona de convergência intertropical e no centro-oeste do país por causa da alta da Bolívia. Esses são dois sistemas meteorológicos que aumentam muito a chuva nessas áreas aqui, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, e hoje são as regiões que têm mais chuva prevista. Tempo firme, então, apenas ali, olha, naquela partezinha amarela de Roraima, também pegando Sergipe, o centro-leste da Bahia e aqui, olha, o norte do Espírito Santo. Trali. Final do mês a gente caminha o quê? Para quase 2 meses de verão já. Exatamente, né? são uns 40 dias aí para o verão terminar oficialmente. Escuta, e o que é que você destaca aí para essa semana, então? Bom, vou falar de amanhã primeiro, porque o alerta de temporal amanhã vale principalmente para essas áreas em laranja aqui, olha, incluindo de novo parte do Pará, Maranhão, Piauí, inclui amanhã o Ceará, desce aqui para o centro-oeste da Bahia e pega Acre, Rondônia, parte de Mato Grosso, de Goiás, de Minas, do Espírito Santo e do Rio. Agora, onde o mapa está amarelo, possibilidade de chuva forte, só que mais isolada. Amanhã passa por Porto Alegre, passa por São Paulo, Rio, BH, Goiânia, Campo Grande, também Manaus, Palmas e Macapá. E até sábado teremos muita chuva nessas áreas mais coloridas aqui, olha, pegando o Rio, Espírito Santo, Minas, mas principalmente Goiás, Mato Grosso, a região norte e de novo Maranhão. E essa tendência aí de chuva volumosa nessas áreas, a gente vê que se estende até o dia 1º de fevereiro, muita chuva ainda, onde esse mapa aparece em tons de rosa e de roxo. Trali. Essa arte aí, esse temporal parece de verdade ali, ó. Tem raio, tem tudo aí no telão. Exatamente, tem uma chuva aí no fundo para significar que é uma chuva que vem pesada nesses pontos coloridos. Valeu, minha amiga. Obrigadão. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã. Tchau, Valeu. Tchau. E nesse Carnaval dos Cuidados com a Saúde, as tradicionais baianas, longe da avenida, dão uma pausa aí no compasso para não perder a festa em 2022. Elas fazem parte da história do Carnaval. Pela primeira vez, longe da Sapucaí. É estranho, o silêncio não faz parte do nosso vocabulário. Não fosse a pandemia, segunda-feira para essas baianas do Rio seria bem diferente. Bateria, né, tocando, o pessoal falando, um cantando samba, baianas brincando uma com a outra, se cumprimentando, se abraçando. Tia Glorinha desfila há 57 anos. Tem na memória carnavais inesquecíveis. Dessa vez passou quase 1 ano sem vir à quadra e está preparando o coração para depois da vacina. Eu tenho que estar bem, tenho que estar firme para poder entrar na avenida, porque para levar a ala das baianas, né, além de ser uma responsabilidade, e tem que estar bem para poder passar para elas também, né? Salgueiro é uma das escolas mais tradicionais do Rio. Tem 80 baianas, a maioria com mais de 60 anos. Por isso, elas estão longe da quadra, em casa. Representam melhor que ninguém a experiência no carnaval que mantém vivo o amor ao samba. E hoje é dia de matar um pouquinho dessa saudade. A emoção parece de primeiro desfile. Difícil segurar o choro. Muita saudade. Eu acho que o que eu estou sentindo agora é o que as 80 baianas, mas o Salgueiro inteiro está sentindo.
A fantasia do desfile do ano passado. A escola contou na avenida a história do primeiro palhaço negro do Brasil. Aqui o negro não sai de cartaz de entregar jamais. E a magia do samba transforma choro em sorriso, preocupação em esperança. Quando toca o samba, a gente esquece de tudo. Chegou na avenida, acabou a tristeza. Todo mundo sorriu. Quando no Beck, também o moleque, deixa o brincadeiro da ilusão. E que venha 2022. Você se cuida agora para lá na frente você se divertir e transformar esse meu choro de hoje em choro de alegria. Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais. Bora nós aí de novo, pra sambar o brincadeiro, a mojeta chama o povo. A gente consegue sentir com ela, né, a saudade de estar na avenida. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e daqui a pouquinho já pode rever as nossas reportagens no Globoplay, tá bom? Muito obrigado sempre pela sua companhia. Fique em paz, uma ótima tarde e até amanhã. Excelente começo de semana.